psicobiofísicas, neste sábado, 17 de agosto de 2024, aqui na Cultura Nordestina e também via Skype, tenho a satisfação, né, de, mais uma vez, né, trazer, né, a pensadora, né, ela tem um currículo extenso, né, então a gente, né, perderia a palestra todinha, né, de 1 hora, né, só lendo o currículo, o resumo do currículo, né, de Ivanildo, né, mas Ivanildo vai nos brindar hoje, no nosso seminário dos Múltiplos Saberes, com o tema feminismo e patriarcado, né. Ivanildo, né, foi professora, né, da Universidade Federal de... Quem é professor nunca deixa de ser professor. Continua sendo professora, escritora, fez diversos cursos de mestrado, doutorado e até mais, ultimamente, né, de graduação, né, em Direito, né, ela é advogada também. Então, né, e escritora, tem muitas publicações de livros. Então, para não demorar mais, né, eu vou passar a palavra, né, para que ela possa exatamente discorrer sobre o tema, né? Por favor, Ivanildo. Para iniciar, um bom dia para todos, mas, primeiramente, um brinde com água, viu? Um brinde com água, esse momento maravilhoso e feliz. Vamos hidratar todo mundo. Porque a caminhada vai ser longa e pesada. Ele disse isso tudo, mas a única coisa que eu realmente sou é operária das letras e artesã das palavras. E vou tecendo sentimentos para resgatar a humanidade e nosso caminhar para o aperfeiçoamento e criar uma sociedade verdadeiramente humana, onde todos, todas e todos se unam no mesmo ritmo, no mesmo sentimento, para construir um mundo para todos. Só isso. Merci. Obrigada. Podemos começar? Podemos. E vou falar sobre feminismo e patriarcado. É um assunto, assim, muito importante e apaixonante. Eu venho estudando esse material, esse assunto, esse tema, há 2 anos, só me dedicando a essa área de trabalho, a essa área de estudo e de pesquisa, porque o momento requer, porque a situação da mulher, da fêmea, é muito grave nessa sociedade patriarcal, machista, misógina e violenta. Eu vou projetar aqui, fazer compartilhar a tela. Eu só pediria que alguém me desse sinal, César, Alexandre, se o slide está aí. Está chegando. Chegou? Pronto, ok. Obrigado, César. Então, eu vou colocar no modo apresentação para que fique melhor. Ok. Eis aí o tema: feminismo e patriarcado. Reflexões. Veja, por que a gente não começou com patriarcado e feminismo? Porque o importante é a gente discutir o papel da fêmea nesse momento histórico, que é um momento de grandes transformações. E aí esse tema eu venho estudando já há um certo tempo, e sou aluna de uma grande feminista chamada Márcia Tiburi. Eu sou aluna dela já, a gente estuda com ela esse tema, as aulas dela, para a gente ver de que forma podemos ajudar a construir uma sociedade verdadeiramente humana. Tem algum microfone aberto. Eu peço que telefone ou coisa aberta. Eu acho que parou já. Pronto. Parou? Parou, pelo Luiz. Segundo. Pois não. Segundo? Sim. Veja, todo mundo está lendo, mas eu lendo, a minha própria palavra entra em mim, brota o sentimento, né? Aí o que é que a gente vai colocar? Sim, eu quero dizer uma coisa muito interessante, muito importante. É o papel de Salete Rego Barro na organização desse material. Porque, como
Vocês não imaginam a quantidade de material, né, não, Salé, que eu tenho. Passei para ela e ela conseguiu fazer esse, como é que chama? Data show, né? PowerPoint, para eu conseguir fazer um canal de comunicação, senão eu vou-me embora no universo das ideias. Vou-me embora. Aí eu dizia assim para meus alunos, quando eu começar a voar alto, vocês me puxam pela perna. Aí, aqui está dito, diante da multiplicidade de vozes e do desentendimento do debate na esfera pública, e para que o debate seja possível, no sentido de abrir as mentes para as percepções da questão, é preciso que seja esclarecido o que é feminismo, o que é patriarcado, o que o feminismo não é, e que sejam afastadas as interpretações que prejudicam a compreensão da questão. Porque, você veja, vai ser dito mais adiante, só um esclarecimento, porque a gente teve essa preocupação. Porque é como um tabu. Feminismo, e todo mundo olha assim, quando você diz, sou feminista, todo mundo olha você atravessado. Então, é preciso esclarecer o que é o feminismo. E o que é o patriarcado, que é uma sociedade na qual a gente vive. E por que emerge esse movimento chamado feminista. E também esclarecer o que o feminismo, enquanto movimento, ele não é. Terceiro. Bom, aí está dizendo, né, que o conceito surgiu no século XIX enquanto conceito e enquanto movimento que vai se estruturando, né, como um movimento filosófico, social e político. Na realidade, ele nada mais é do que uma crítica concreta da sociedade à prática, ao discurso e ao sistema patriarcal. Essa é uma questão muito importante, porque você veja, é uma questão universal. A partir do século XIX, com as grandes transformações, onde a sociedade capitalista já está posta, realizada, completada, né? Então você tem cada vez mais essa coisa do feminismo e da luta das mulheres por um espaço que ela era rejeitada. E aí, esse movimento era o quê? Era uma crítica à sociedade, à prática, ao discurso e ao sistema. E isso vem se aperfeiçoando, vem se aperfeiçoando desde o século XX, e no século XXI, esse é um movimento claro, objetivo, e tem várias correntes, mas no final é uma coisa só, o espaço para a fêmea também participar da esfera pública e da realização dessa sociedade. Por isso que é um movimento filosófico, né, que analisa a história da opressão feminina pelo retrovisor. Olha que coisa. Você sabe, quando eu estou dirigindo, uma das coisas que eu mais gosto é olhar o retrovisor. Eu dirijo no ângulo, num triângulo. Olho aqui, mas olho aqui e olho aqui. Porque é como se você estivesse olhando o caminho que você percorreu. Então, ele disse, olha, a opressão feminina pelo retrovisor, que ela sempre teve opressão, a fêmea sempre foi oprimida, e a gente tomou como base o impulso ético e o efeito político. E uma proposição, exatamente, essa proposição reflexiva desse movimento dialético, né? Macho, fêmea, os outros arranjos da generalidade, e você veja, constituindo uma crítica da linguagem ontológica e social. É também uma autocrítica no sentido de evitar que ele mesmo nega, que é a importância da fêmea no processo de humanização. Passemos. Aí ele disse, o feminismo, veja, isso é que é importante. O feminismo não é. Se a gente pensar em termos de ideologia, esse termo ele surgiu no século XIX, e é o quê? É exatamente aquela coisa que a gente estava conversando, professor. A questão das ideias, o papel da mente na construção das ideias. Então, a ideologia é como você pensa, é como se você enxerga o mundo. Aí você tem a ideologia no sentido positivo, de conjunto de ideias numa forma de ver o mundo.
Porque cada qual, veja, a sociedade como um todo, né? No nosso caso, a sociedade capitalista, ela tem uma visão universal do mundo, e essa visão universal do mundo, ela é determinada, administrada pela questão de classe, pela classe dominante, que tem os seus grandes ideólogos. Porque os primeiros ideólogos, sabe quem foram? Os sacerdotes. Mas aí você tinha uma sociedade que você tinha bem definido, né? A estrutura do poder e a massa toda. E os ideólogos eram exatamente aqueles que levavam as ideias e o filtro de como o povo devia fazer para conviver naquele espaço, naquela organização social. Aí você veja, ela tem um sentido, nesse sentido, né? De que ela é um conjunto de ideias que você vê o mundo. Mas se você pensar na singularidade de cada um, você vai ver o mundo de acordo com o que você viu, com o que você recebeu em termos de educação, em termos de compreensão da realidade. Porque a gente já carrega dentro da gente uma carga de informações, de elementos do nosso próprio DNA. Então, mas tem um detalhe, em termos de particularidade da sociedade, a gente só pensa o que a sociedade quer que a gente pense. A gente só vê a sociedade da forma que a sociedade, em termos de classe dominante, diz como é. A gente só consome aquilo. Olha, o mercado de consumo, ele funciona exatamente para isso. Porque até a própria capacidade de pensar, o pensamento é uma mercadoria. Aí você vê também uma ideologia, é também, né? Não é uma ideologia no sentido negativo, de falsa consciência, porque não é uma inversão ideológica nem de poder, porque isso seria uma versão pressupondo a sua manutenção. Então, você veja, ela não é uma falsa consciência, no sentido negativo, a ideologia não é. Por quê? Porque o feminismo, ele é exatamente uma proposta de compreender o mundo por esse lado, assim, esse lado, porque só quem faz guerra é o macho. Só quem administra a sociedade em termos gerais é o macho. É por isso que é uma sociedade patriarcal. Então, você pressupõe, se você pensar, não, são as mulheres que vão matar, não. Desculpa. Deixa eu tomar um gole de água. Acho que é a emoção de falar desse tema. E você veja, o feminismo não é a manutenção do poder patriarcal com nova roupagem. Isso quer dizer o quê? Não é que a fêmea defenda o poder para administrar a sociedade como administra o patriarcalismo. Não é nada disso. Por isso que não é. Você veja, não é as mulheres que querem tomar o poder. Não é nada disso. Então, a manutenção do poder patriarcal com uma nova roupagem alcançada pela ideologia do puro oposicionismo. Não é a mulher, a fêmea, se opondo ao macho. Não é isso de jeito nenhum, como muita gente pensa. Ao contrário, é o acordo dialético, né, da própria humanidade para produzir um novo mundo. Sabe? É um compartilhamento. Isso. Bom, aí a gente entra na cultura do patriarcado, né? Você veja, na Idade Antiga, Aristóteles, que era o pai da filosofia ocidental, ele já dizia que a filosofia era a ciência primeira. As mulheres eram intelectual, moral e fisicamente inferiores, cujo papel na sociedade era servir os homens e a casa. Você sabe de onde vem a palavra economia? Dentro do oikos, que é a casa. Aí, na casa, a mulher ficava presa na casa com os escravos, os servos e os animais. E ela tinha que administrar toda a casa, oikos, mia. Fazer tudo administrar para que não faltasse nada na casa. O homem saía para a ágora, para o espaço público, para discutir. Mas a mulher ficava em casa. Por isso que
O lar é um campo de concentração. Na Bíblia, Deus é revelado. Sim, antes eu queria falar. Você veja, se você lê o banquete, Platão, vem lá. No início, né, quando eles se reúnem, comer, beber, elas estão lá sentadas, servindo. Na hora que vão discutir, as mulheres são afastadas da sala e do convívio. Elas voltam para a cozinha. E você veja como é importante, se você vê nas casas dos proprietários de terra aqui na nossa área, os casarões, tinha uma tela na sala para ir para o corredor. Porque a mulher, a fêmea, ficava pela tela, pela treliça da porta, olhando o que se passava na sala. Aí você veja, então, essa questão feminina, ela não é de agora, é uma questão antiga. E a gente precisa quebrar, por isso que tem que ser visto pelo retrovisor. Porque eu sempre entendo que a questão feminina, ela tem que ser analisada pelo viés do patriarcado. Como desmontar essa estrutura patriarcal, né? Valeria a pena uma discussão só sobre o patriarcado, porque, veja, essa sociedade capitalista, o sujeito burguês poderoso, você vai buscar, sabe onde? Em Ulisses, na Odisseia. E quando a sociedade, e quando você vai estudar, que diz que a razão, ninguém nasce com a razão é um processo de construção. Quando a ciência moderna diz que a razão se põe a partir de Descartes, penso, logo existo, que era um confronto com a ideologia teológica, né, da igreja, onde tudo vinha de Deus, todo conhecimento, todo saber, e a vida toda era comandada por Deus, e os reis eram seus representantes na terra. Mas aí, na dialética do esclarecimento, com a escola de Frankfurt, e Adorno, sobretudo, e Horkheimer, ele analisa o papel de Ulisses. Porque, veja, de quem foi a ideia de preparar o cavalo de Troia? De Ulisses, na Ilíada. Então, ali, ele já usou a razão. Para quê? Para destruir aquilo que ele queria. Para enganar. Veja, a razão já foi criada naquele momento, não para algo construtivo, mas para destruir um outro povo. A ideia de criar o cavalo de Troia foi de Ulisses. Por isso que é importante a gente parar e analisar o papel de Ulisses. E o que é a Odisseia? É exatamente a passagem da barbárie à civilização, e o ser homem, humano, o homem vai se construindo como humano, não só enquanto sujeito, mas mergulhando dentro dele, quando ele atravessa todas aquelas fases. É a busca do conhecimento de si e de compreender e construir esse mundo. Veja, quando Ulisses volta, ele não negocia, ele destrói todos os adversários. E veja, por que Penélope não assumiu como rainha total e administrou? Isso. Veja, o papel da mulher, a miséria. Eu tenho um estudo que eu comecei a pesquisar para analisar a mulher do ponto de vista de Medeia e de Penélope. Porque Medeia é um personagem fantástico, que ela abandonou tudo por amor. Inclusive, ensinou o caminho de buscar toda a riqueza do povo dela. Sai com aquele homem para montar o novo reino. Quando já tem 2 filhos, ele chega em casa com outra mulher. Aí o que é que ela faz? Ela mata os filhos. Não mata os filhos para se vingar do marido. Ela mata os filhos para eles não reproduzirem aquele modelo de sociedade. E Penélope, o marido vai e ela fica esperando e ainda enganando, descendo o tempo, olha, se desmanchando. Para você veja, tem uma cena que é uma coisa fantástica, que quando eu estava fazendo, já estou esclarecendo um pouco, né? Ah, tá. Estava fazendo uma oficina do professor Raimundo Carreiro,
ele disse para a gente estudar uma cena, para construir a cena, que foi o momento em que Penélope, toda pronta, olhando a janela, e a aia chega e diz: senhora, estão todos esperando, hoje é o último dia para a sua decisão. Aí a gente analisar o olhar dela atravessando a janela, porque na realidade Ulisses estava chegando. Nesse momento, Ulisses está chegando lá embaixo, no castelo, e aí sendo recebido, porque naquela época os viajantes, quando chegavam, se davam uma bacia de água para lavar os pés, para poder a pessoa entrar. Ele não chegou dizendo que era Ulisses, que era só um viajante. Aí, quando a ama bota a água para ele lavar os pés, que ele levanta a roupa dele, ela vê a cicatriz. Tem um texto belíssimo de Bakhtin que se chama A Cicatriz de Ulisses. Aí ela identifica, aí ele faz assim, para ela não dizer. Aí vamos para a Bíblia, porque se deixar aí, viu, eu não saio nunca mais, porque eu adoro essa parte. Aí você vem na Bíblia. A Bíblia, você veja, é uma revelação. Na realidade, tem um escritor canadense chamado Norbert, acho que não sei o sobrenome dele. Ele analisa a Bíblia do ponto de vista da literatura, professor. É um texto maravilhoso. Ele diz que a Bíblia, para ele, é uma peça literária. Ele vai analisando toda a questão das coisas que estão colocadas, porque ele diz que a Bíblia nada mais é do que uma compilação de toda a realidade falada, porque não tinha escrito. E você sabe que ela foi organizada por 12 sábios lá em Alexandria, né? Que organizado para eles prepararem. Aí Deus é revelado no masculino. Veja, e sempre aparece como aquele que manda, aquele que ordena papéis de gênero na ordem criada, macho e fêmea. O marido é pai, chefe, provedor e protetor da família. A liderança masculina no lar é transferida para a igreja e estendida à esfera cívica. Veja, como a religião teve um papel importante nesse processo. E veja o que era que acontecia. Veja, se você pensar, a Maria nem fez sexo. Ficou grávida sem fazer sexo. E ainda mais, veja, teve um filho condenado já no nascimento. Ver seu filho morrer. Eu me lembro que, eu não sei qual foi a artista que veio fazer o papel de Maria nesse negócio lá de cena, Nova Jerusalém. Quando ela começou a ler o script, ela disse: eu não vou fazer esse papel. Como é que eu vou me sentir vendo meu filho sendo destroçado, assassinado? Se negou a fazer o papel, porque disse que não aguentava. Porque, veja, fazer teatro é uma coisa muito importante, porque você não vai representar, você tem que ser. Por isso que quando perguntaram a uma... Depois eu não lembro o nome dela, que ela fez um papel de homem. Aí na entrevista, a jornalista perguntou: como foi que você se sentiu representando um homem? Ela disse: mas eu não representei, eu era o homem. Então, veja a nossa religião católica. Fomos criadas no pecado original. Como Maria não transou, quer dizer, quando Adão e Eva transaram. Então, a nossa religião, a fêmea, é por cima pecadora. Se a gente for por esse caminho, a gente não sai nunca mais. Aí você veja, então a igreja usou isso. E veja depois, aí o sexo era: crescei-vos e multiplicai-vos. Minha mãe teve 18 barrigas. Ele quer papel. Caneta. Eu empresto a minha. Aqui papel. Tem papel aí? Veja. Minha mãe teve 18 barrigas. Eu tive irmãs que tiveram 8 barrigas. Eu tive 2 e assustada.
Bom, pode passar, porque se eu ficar aí, não sai nunca mais. Né? A gente pode fazer uma discussão da mulher na Bíblia, só isso. Aí, não, nunca mais, né? A gente pensava algumas coisas. Ai, meu Deus, crescidos e multiplicados. O pecado original. Sabe o que foi o pecado original no processo de produção da sociedade? É Marx que diz. O Senhor disse àqueles dois, criou o homem e a mulher, disse, vocês podem usufruir de tudo que tem aqui. Não daquela árvore que é do Senhor. Estava definida a propriedade privada. A árvore é do Senhor. A terra é do Senhor. A casa é do Senhor. Não é meu não, viu? Não está aqui não. Aí ele diz, a sociedade patriarcal é essencialmente autoritária. Por quê? Porque ela é administrada pela violência, pela imposição, pelo poder da força. Porque, veja, o poder do humano, cada um tem o poder, porque o poder é essa energia que a gente tem, é essa capacidade que cada um tem de prover-se, de viver, de conviver. Então, é a energia de cada um de nós que formamos a nossa espécie humana. Mas o poder, enquanto estrutura política, enquanto poder de mando, é algo extremamente assustador. Então, veja, é essencialmente autoritária a sociedade patriarcal. As mulheres são preteridas. Veja, desde quando as mulheres começaram a conquistar o espaço? A gente vai ver mais adiante. E mantém essa condição naturalizada ao longo dos séculos. A mulher era para servir aos homens. E veja, nessa sociedade capitalista, o filósofo Karl Marx diz o seguinte, na sociedade capitalista patriarcal, quando a mulher se casa, ela e os filhos são escravos do marido. E o lar é uma prisão e é um campo de concentração. Bom, é neste sentido que surge o feminismo como um movimento de luta contra um estado de opressão e injustiças, marcado por uma programação machista que coloca as mulheres no campo do serviço doméstico e no cuidado com o marido e os filhos e todas as coisas da casa, reproduzindo a exploração do sistema capitalista. E você veja, nem salário ela respondia. Eu tenho um livro aqui que é fantástico, eu vou só mostrar. Nesse momento eles não conseguem ver. Ah, não, então pronto. Se chama Silvia Frederic, o patriarcado do salário. Veja, porque quando começou a discussão de que o serviço doméstico para a mulher devia ser pago um salário, está ferrado. Aí era que a mulher não ia sair dessa condição de proletária, porque ela recebe o salário, então ela não precisa fazer mais nada, nem estudar, nem escrever, nem nada. Bom, e reproduzindo a exploração do sistema capitalista. Na realidade, a relação em casa de uma sociedade, no mundo que a gente vive, a mulher está quebrou vários tabus, mas quando ela chega em casa, é ela que assume as atividades. Olha, sai a jornada, antes de sair, ela tem uma jornada imensa no trabalho, cuidar da casa, dos filhos, do marido, sai, deixa o filho na creche, na escola, trabalha para poder ajudar na manutenção da casa. Quando vai, pega as crianças, raras vezes é o pai que vai pegar, quando chega em casa, assume a tarefa da casa. E depois, se tem marido e ele é um homem ativo, ainda vai ter que fazer sexo. Bom, passe, por favor. Ficou a bochecha vermelha. Chegamos em Cristina de Pisano, que é exatamente uma expressão do processo de buscar compreender por que a mulher, a fêmea, tinha esse papel. Veja de quando ela é.
1363 e foi até 1430. Atravessou todo o século XIV para chegar no século XV. Poetisa e filósofa italiana, porque ela foi ser, com 4 anos para a França, que o pai dela foi ser médico e astrólogo do rei. Criticava a misoginia no meio literário e defendia o papel vital das mulheres na sociedade. Foi a primeira francesa, porque ela tinha cidadania francesa, a viver de seu trabalho como autora, editora e publicadora. Se você entrar no Google, botar o nome dessa mulher, você vai ver coisas lindas. Ela criou a própria editora, ela escreveu. Sabe quando ela pôde fazer isso? Quando ela ficou viúva. Porque o pai dela morreu e o marido morreu muito cedo. E ela tinha que criar 2 filhos. E tinha que administrar a casa e ela assumiu a tarefa do pai. Então, ela foi viúva, graças a Deus. Aí ela começou a escrever, veja. Envolveu-se diretamente na confecção de seus livros, orientava copistas e artistas para ilustrar seus manuscritos. Foi a primeira escritora profissional do Ocidente. Teve que trabalhar para sustentar a mãe e os filhos, após perder o pai e ficar viúva. E ela, a partir daí, foi graças à viuvez que ela ficou livre. E ela tinha que sustentar todo aquele aparato, e aí ela começou a trabalhar e escrever. E como ela vivia, atendia os serviços da corte, ela tinha uma relação muito grande com os poderosos, e eles ajudavam a financiar o trabalho dela. E tem um detalhe, quando ela escreveu um livro chamado A Cidade das Mulheres, aí ela começa a construir, a analisar uma cidade onde as mulheres é quem administram. E veja, e ela tem um trabalho que ela começa com a razão é fêmea, a inteligência é fêmea, olha, e a piedade é fêmea, a ternura é fêmea, a justiça, olha, a inteligência, tudo é fêmea, a mente é fêmea. E ela, veja, ela tinha um livro escrito assim, né? O Romance da Rosa. Quem já ouviu essa expressão? Fulana, a filha de fulana foi deflorada. Exatamente. Por quê? Porque no Romance da Rosa é todo um processo de desvalorização da coisa fêmea, e quando chega na rosa para conquistar, ele não conquista, ele deflora. Ele arranca as pétalas. Leiam esse, A Cidade das Mulheres e o romance. Eu encontrei na internet o Romance da Rosa, mas o cara traduziu, mas traduziu em forma de prosa. Aí a minha tarefa agora, eu vou fazer para minha compreensão, começar a colocar em verso. Porque em forma, em prosa, fica tudo corrido. Você não faz aquele... Porque quando você lê poesia, você acaba o verso entra dentro de você. Aí quando você vai para outro verso, é como se você saísse, buscasse o entendimento do verso. Eu fiz isso quando eu estudei a Odisseia. Quando o Carreiro passou para ler essa cena, quando eu cheguei em casa, a minha edição era da Cultrix, não existe mais essa editora. E era toda em prosa. Então, o que é que eu fiz? Eu digo, bom, o jeito que eu tenho é organizar em verso. Só que, na medida que eu organizei em verso, o verso não ficava igual com o de Homero. Então, a partir daí, eu também comecei a fazer outros livros, fazendo a prosa em verso. Né? Pronto, pode passar. Porque se a gente ficar na Cristina de Pisa, a gente sai nunca mais. Porque ela é uma riqueza. Mulheres revolucionárias. Veja, as mulheres sempre foram revolucionárias. Se você pensar nas suas antecedentes, vó, mãe, dentro de casa, elas eram revolucionárias. Aí você tem também, veja, essa Olympe de Gouges, ela foi ela atuou na Revolução Francesa. Era uma das frentes mais poderosas da mulher. Era essa mulher, Olympe de Gouges. Quando ela sentou-se no parlamento, quando ela viu que os revolucionários fizeram a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, do homem e do cidadão, aí ela se levantou e disse, por que não tem da cidadã e das mulheres?
Por que não tem uma constituição para as mulheres? Sabe o que aconteceu com ela? Porque ela ficou defendendo. Ela foi com cadafalso, cortaram a cabeça dela. Aí aquela multidão, ela disse, estou aqui orgulhosa do que vão fazer comigo. Porque, veja, se uma mulher pode subir ao cadafalso porque ela está defendendo seus interesses, então ela pode assumir qualquer tarefa. E degolaram a Olimpíada. E ela escreveu, vejam, ela escreveu coisa maravilhosa. E ela escreveu um tratado do casamento. A relação entre macho e fêmea para constituir uma família. Vale a pena. E vale a pena ler a Constituição Cidadã Feminista que ela escreveu. Aí a gente vem para a nossa realidade. Chiquinha Gonzaga, 847, 1935, olha, quase 100 anos. Pioneira musicista, defensora dos direitos autorais. Cresceu numa família de pretensões aristocráticas e foi educada nos padrões patriarcais, numa época em que o Rio de Janeiro ganhava contornos como cosmopolitas e sofisticados. Ganhou do pai um piano como dote de casamento com um homem não escolhido por ela, porque era assim, a filha, além dos pais escolher o casamento, ele tinha que dar um dote para poder, o cara, quando assumir aquela mulher, já ter um patrimônio, porque a mulher era só uma entrega, era só um objeto. O que valia era o patrimônio que ela vinha junto. E quanto maior o patrimônio dela, melhores condições ela tinha um pretendente. Aí ganhou do país piano, né? Foi a primeira mulher a reger uma orquestra. Já pensou, naquela época, uma mulher subir no palco, pegar a batuta e reger uma orquestra só de homens? Ela ia ser revolucionária, né? Aí você tem Simone de Beauvoir, né? Que ela escreveu em 1949, O Segundo Sexo. Olha, todas as mulheres e todos os homens deviam ler essa obra de Simone de Beauvoir. E olha que ela não era feminista, inclusive ela criticava as correntes feministas da época. Mas quando você ler o texto, porque ela dizia o seguinte, que sempre o movimento feminista era pensado o seguinte, era um movimento de mulheres contra os homens. E ela vai mostrar que não é isso. E quer ver, tem um livro que eu não trouxe para cá, porque é outra discussão que é muito séria, um livro de uma escritora americana, quando ela viu Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, ela escreveu um livro, A Mulher Eunuco. Todo mundo sabe que é a mulher eunuco, né? Porque a mulher é considerada o homem castrado. Então, a mulher eunuco era exatamente o homem castrado. É tão séria essa discussão. Bom, ela analisa o papel das mulheres na sociedade. E é um livro que ninguém deve deixar de ler. Devia ser obrigatório para as mulheres e os homens lerem esse livro. Passando. Inclusive, é porque você não pode mostrar o livro, né? Depois desse livro, eu tenho um estudo sobre Olympe de Gouges. Bom, qual é a proposta final do feminismo? Transformar a sociedade em bases abertas e, ao mesmo tempo, revolucionadas, na direção de um mundo de direitos assegurados, de respeito às diferenças e à singularidade. Grata pela atenção. Porque eu prefiro, sabe, que o espaço fique maior para as pessoas levantarem a questão. Porque cada questão dessa, cada coisa que a gente falou aqui, eu teria 1000 coisas para falar. Mas eu acho que num debate como esse, é muito melhor eu ouvir e, a partir da colocação da pessoa, eu fazer as minhas considerações. Entende? De que ficar explicando. Porque, veja, a minha compreensão do mundo passa por uma leitura filosófica, teórica, metodológica, né? E as pessoas têm uma visão prática. Eu também tenho uma visão prática, porque eu sou mulher, fêmea, mãe, avó, bisavó. Então, é uma caminhada longa, com 82 anos, e eu fico dizendo assim,
minha neta pergunta, mas vó, por que tu estuda tanto, faz curso? Eu digo, sabe por quê? Primeiro, porque para a avó ficar feliz. E para eu aprender alguma coisa. Porque, na realidade, eu não aprendi nada. Por isso que eu sou simples operária das letras e artesã das palavras. E me coloco aqui para conversar com vocês sobre o tema, que é amplo, universal e toca cada um de nós. Obrigada pela atenção. Obrigado. Desculpe a minha rouquidão, é a emoção. Vamos agora, obrigado, né, a parte das perguntas, das considerações. Eu estou vendo que Alexandre Santos, aqui quem quiser só, né? É só levantar. Só levantar a mão. Mas pode ser um esclarecimento. Esclarecimento não tem privilégio, não. É um esclarecimento sobre a última frase. É sua ou de outro autor? A última frase. Ela é minha no sentido de que eu construí a partir de toda a minha leitura. Beleza. Entendeu? Aí você disse... Veja. Eu me inscreva na lista aí, porque aqui está falando no celular. A gente carrega esse mundo de informação. Então, quando eu digo que eu sou operária das letras, porque eu pego as letras, uno as palavras e faço sentimento e construo o pensamento. Aí você não tem diretamente essa... Eu não pensei. Agora, toda essa discussão passa exatamente pelas minhas aulas de feminismo com a professora Márcia Tiburi. Foi porque eu me interessei. Porque quando eu comecei a fazer o curso com ela em 2022, eu disse para ela, eu dizia para o pessoal o seguinte, tudo que se falava do que a fêmea vivia e viveu, eu vivi. Então, eu disse, meu Deus, que maravilha chegar aos 80 anos e conseguir compreender todo um passado, toda uma história do papel das fêmeas. Por isso que analisar o feminismo e o papel da mulher é você ter que olhar para o retrovisor. Porque, veja, é tão importante essa questão. Eu fui criada, eu perdi mãe aos 4 anos e pai aos 6. Fui criada por 7 mulheres. E toda vez, todas as discussões, tudo que eu estudo sobre a mulher, eu vi minhas irmãs passarem, inclusive também eu em algumas coisas. Então, esse tema é um tema que me toca e me interessa profundamente, porque eu quero fazer esse debate e deixar essa reflexão para os que vierem depois. Por isso que eu estudo, sou aluna, pesquiso e digo mais. Aos 82 anos, eu estou na primavera do meu outono. E agora estou dando as últimas florações. Muito obrigado. Mas aqui temos Alexandre, Luiz Carlos e César, né? Porque eu pela ordem de Walter, né? Aqui presencialmente. Porque presencialmente vocês não estão vendo, são 7 pessoas, né? E vocês conseguem ver 3 e um pedacinho ali de salé. Ela pode botar assim, elas podem botar a cara assim para eles verem, que são mulheres maravilhosas. Isso é o nome delas? Não, né? Isso ia dizer. Então, nós temos aqui Socorro, né? Suzana, né? Fátima, Salete e o time feminino. E Ivanilde, né? E vocês, só vocês dois. Nós temos aqui de 5 a 7. Né? Ah, gostei. Eu acho que aqui é a maior pressão, foi representativamente a maior pressão do patriarcado, né? Tá vendo? Genial! Adorei! Mas, em compensação, ali... Ali só tem olha, 1, 2, 3, 4 e 2, 6, mas ainda estamos em vantagem. Tem 2 aqui, tem 2 ocultos. Opressão matriarcal. 2 ocultos é o máximo. Mas é o máximo. aqui 2 ocultos, olha para mim. A gente também tinha... Tá vendo? Quem está presente aqui é meu lado mulher. Pronto. Pô. Com sua cabeleira. E eu aqui, meu lado feminino e masculino. Queer. Meu lado queer, que agora
Eu quero superar a questão de gênero. Quero ser queer. Nem macho, nem fêmea. Ser tudo isso. Não é ótimo? É um movimento muito sério, viu? O movimento queer. Quem quiser estudar sobre isso, vale a pena. Mas, Alexandre, ele está aqui com a mão cansada já, Alexandre. Assim, Alexandre. Bom, inicialmente eu quero, como sempre eu faço, parabenizar a nossa curadoria por escolher um tema tão importante e, sobretudo, escolher uma palestrante tão qualificada como a Ivanilde. A impressão que eu tenho é que esse é um tema que se conecta com outros. Nós temos não apenas as mulheres, mas temos os negros, temos os pobres, temos outras categorias que, embora sejam maioria na sociedade, têm um tratamento como se fossem minorias. O fato, e aí eu quero fazer algumas considerações, o fato de Deus ser uma figura masculina, isso já representa, como o Ivanildo bem colocou, uma interferência do patriarcado. Porque, que me perdoem os religiosos, e eu vou evocar o testemunho de Walter da Rosa Borges, nunca ninguém viu Deus. Né? Essa figura antropomórfica de Deus, isso é invenção humana. E aí quem tinha o poder na época disse que ele era homem, mas podia ser mulher, podia ser qualquer coisa. Né? Então, eu acredito que essa figuração que nós temos de Deus, isso é uma invenção humana. Então, Jesus Cristo é homem, Maomé é homem, Buda é homem, tudo é homem. E aí, isso é porque na época que cada uma dessas religiões foi criada, foram homens que criaram. Né? Agora, eu queria levantar um outro aspecto. Toda vez que nós conversamos com alguém que fala sobre igualdade, qualquer que seja o aspecto, é como se aquela figura que vem sendo oprimida represente o bem, represente o bom, represente o melhor. E nem sempre é isso. Eu lembro, por exemplo, que quando a gente conversa com uma comunidade negra, então eles procuram dizer que os negros são os bons. E aí, toda vez, eu passo como malvado da turma, porque eu lembro das figuras de Condoleezza Rice, eu lembro das figuras de Colin Powell, a figura desse agora, como é o nego bom, como é o cara que vive com... Não, zumbi não. Eu lembro esse que vendo com o Bolsonaro do lado dele, o Sérgio... Hélio Negão, o Sérgio... Não é o fato de eles serem negros que os torna melhor ou pior. Diz apenas que eles são negros e devem ser respeitados enquanto pessoas. Né? Não por serem negros, mas porque serem pessoas. Acontece o mesmo com as mulheres. Existe uma tendência, as pessoas dizem, não, que as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais competentes. Não, elas são pessoas, devem ser respeitadas e muito respeitadas. Nós temos que garantir os mesmos espaços. Temos que ser contra qualquer tipo de preconceito. Agora, daí a dizer que as mulheres são melhores ou piores, isso é uma distância muito grande. E eu lembro, por exemplo, eu acabei de falar na figura da Condoleezza Rice, que foi uma mulher negra, que foi responsável por um dos piores crimes da humanidade. Né? Aquele ataque, aquelas violências no Iraque, foi sob o comando dela. Né? A gente vai, por exemplo, a figura de Margaret Thatcher, né? Que foi a pessoa que criou... Eu sei que politicamente a gente não vai entrar na questão política, mas ela foi responsável por uma das piores violências do mundo que ocorreram no embalo do neoliberalismo. Né? A gente vai para a figura de Golda Meir. A Golda Meir também cometeu ela era uma grande chefe de Estado. Não podia ser diferente. Né? Mas eu quero dizer simplesmente é que, pelo fato de ser mulher, não a torna melhor nem pior. As mulheres precisam ter todos os espaços do mundo, porque elas merecem. Mas o fato de ser mulher, não as torna melhor nem pior. Simplesmente elas têm que ser mulher e respeitadas, porque são seres humanos e não tem cabimento os humanos serem preconceituosos uns com os outros por fatores como sexo, como cor, como conta bancária. Isso é um absurdo. Eu sei que essa minha observação, semana passada, nós tivemos um programa exatamente sobre isso com o Meraldo Zirman. E ele é um homem muito generoso. Durante o programa, ele quis levantar exatamente se o mundo fosse conduzido por mulheres, seria mulher. Eu tenho minhas dúvidas.
Se as mulheres forem mais competentes, será melhor. Se elas forem mais sensíveis, será melhor. Mas se elas forem menos sensíveis e menos competentes, não será. Então, não é o fato de ser mulher ou não que vai tornar uma pessoa mais competente ou mais sensível. Posso responder? Pronto, agora exatamente assim, na nossa dinâmica, né, tem os comentários, né? E aí eu só, veja, se você ler esse slide aqui, é slide? Aí diz assim, o feminismo não é uma ideologia no sentido positivo, de que tudo que a mulher é melhor do que tudo, de conjunto de ideias, nem uma forma de ver o mundo, nem é também uma ideologia no sentido negativo, de falsa consciência, porque não é uma inversão ideológica. Vanilde, eu não quis me contrapor à sua palestra, que eu achei brilhante. Eu levantei esses aspectos porque eu acho que é importante ser destacados, né? Porque existe uma compreensão em algumas cabeças nesse aspecto. Então, em momento algum, eu quis me contrapor ao brilho da sua palestra, que eu achei brilhante, sensacional, e que, como você disse, a gente devia ser obrigado a ouvir você todos os dias para melhorar um pouco em relação a diminuir a força do patriarcado. Mas, olha, eu sei muito bem. Sabe por que eu estou ressaltando aqui, Alexandre? Porque outras pessoas estão vindo e talvez ficasse com alguma dúvida sobre isso que você está dizendo. Aí eu estou ressaltando isso aqui para dizer o que o feminismo não é. Veja, quando diz o seguinte, que o mundo podia ser comandado por mulheres, não. O mundo tem que ser comandado pelos humanos, sejam eles machos ou fêmeas e competentes, desde que haja o reconhecimento do outro, nessa questão do poder. E o feminismo é tudo menos uma luta pelo poder. É um reconhecimento da capacidade que tem a mulher de ocupar e fazer tanto quanto o homem faz. Você me falando nisso, de que você tem que reconhecer, eu estou eu estou com a professora Márcia num grupo de leitura chamado Feminismo Descolonial ou Decolonial. Lendo exatamente, olha, se você lê Lélia Gonçalves, se você vê esse pessoal que trata a questão feminista do ponto de vista da negritude e da latinidade, você vai ficar encantado. Lê Lélia Gonçalves, todo mundo devia ler. África América. O nosso continente devia ser África América. Olha que coisa linda, não é? Aí tem mais. E tem um estudo de M.D. Mazon. Sabe o que ele diz? Que nós somos uma América Latina. Bom, esse debate de você, sabe de que eu me lembrei? Tem um texto de Graciliano Ramos, uma coletânea que tem um título Infância. Aí ele fala ele diz o personagem, né, que eu acredito que seja ele, quando ele era pequeno, ele estudava com uma professora particular na cidade, né? E a professora era negra. E ela recebia alunos do sítio, das fazendas, para a escola. Aí um dia chegou um senhor com uma garota, trazendo um cavalo e outro cavalo cheio de produtos da terra, para ela ficar na casa dela, porque ele não podia trazer sempre. E ela ficou com essa menina. Toda semana ele vinha buscá-la e vinha com um cavalo cheio de produtos. Mas só depois os produtos começaram a escassear. Essa menina era branca e era tratada com maior carinho, com toda a atenção da professora. E à medida que os produtos foram diminuindo, foi mudando o comportamento da professora com relação à menina. E a menina perdeu o pai. E sabe o que a menina foi fazer? Ser serva da casa da professora. Então, para você ver essa questão que você colocou. E sabe outra coisa muito interessante? É um filme que se chama Coxa de Retalhos.
Aí mostra uma família que era extremamente poderosa e, no final, no processo de decadência dessa relação, a negra, que era babá, ela passa a ser dona do casarão e ela ensinando a dona da casa, que foi dona da casa, a fazer coxas a partir dos retalhos. É lindo esse filme. Respondi, esclareci para que as pessoas, não é você, que as pessoas não tenham dúvida, não levantem dúvida. E leia Lélia Gonzalez, por favor. Obrigado, Joanildo. Agora, a próxima pessoa, né, o próximo inscrito é Luiz Carlos Fonseca. Por favor, Luiz. Obrigado, obrigado, Jalvi. Obrigado, Ivanildo. Eu estou achando que... Peraí. Você está doido, LC? Eu estou tentando tirar o outro. É celular, né? Não, é o computador. Tentando tirar o outro, olha. Me remover, eu não estou conseguindo me remover. Não tá interferindo em nada. Tá não? Esse é o dom da ubiquidade. Eu estou em dois bilocais. Eu estou em dois lugares ao mesmo tempo. Eu gosto de parabenizar Ivanildo, né? Pela palestra. Agora, na verdade, a minha visão de mundo é um pouco complicada. Porque, A visão sob o ponto de vista humano, sabe? Eu não sei se eu poderia dividir, porque a filosofia se misturando assim, entre idealismo e materialismo. A parte idealista minha é cristã, a minha formação. E a parte materialista, quer dizer, eu estou juntando o idealismo com o materialismo. E a parte materialista, obviamente, que sofreu influência marxista. Então, mas por isso que eu gostaria de questionar o problema do nascimento da propriedade a partir da árvore do conhecimento da vida. A árvore do conhecimento da vida é um símbolo da soberania de Deus. Na verdade, o Adão e Eva não aceitaram a soberania. A verdade é essa, eles disseram assim, não, eu posso decidir por mim próprio. Claro que foi mal influenciado, né? Mas eu posso decidir por mim mesmo as coisas. Essa que é uma das interpretações que o cristianismo daria para isso aí. Não, eu não acredito, não. Eu posso decidir por mim mesmo o que é bom, o que é certo, o que é errado, que não precisa de um cara aí, entendeu? Que se julga superior a mim, a decidir por mim. Então, pronto. Então, a questão de soberania. Agora, voltando para a Bíblia, com essa redundância está horrível. Voltando para a Bíblia. Olha o mundo virtual. Essa manifestação aí é um protesto. É um protesto. Aceito com muito respeito o protesto. Em relação à Bíblia, eu gostaria de levantar 3 pontos. É a Rainha Esther, tem até um livro, o respeito, que é todas as loas que foram feitas a ela, né, de ter conseguido que o povo judeu se armasse e eles não conseguiram destruí-lo. Bom, Raabe, como é que se diz? A Raabe era prostituta, né? Naquela cidade que abrigou os espiões de Josué. Eu me esqueci a cidade. E que, de tal forma, ela foi poupada da destruição. Né? Quando os judeus vieram do Egito. Então, essas duas, inclusive, parece que faz parte da genealogia de Jesus. Eles são antecedentes de Jesus. Você vê a importância que deram tanto a rainha Esther quanto a Raabe, a prostituta.
E eu gostaria de falar também em relação ao eunuco, né? É o Cântico dos Cânticos. Eu acho que ali tira todo o eunuquismo das mulheres, né? Porque isso é só prazer, né? Só prazer. Bom, aí voltando ao mundo material, Simone de Beauvoir disse que o feminismo não era contra o feminismo. É isso? Esse movimento que Alexandre levantou das minorias chama-se hoje em dia, né, veja aí se eu não estou falhando, de identitarismo. Na minha opinião, isso é uma arma dos opressores para separar os oprimidos. Porque a melhor forma de você destruir inimigo é separar eles. Então, se na visão das marxistas da sociedade existem opressores e oprimidos, e os detetores do meio de produção e os que não detêm o meio de produção e que vendem essa produção. Então, você desunir uma classe é excelente. Se o princípio de tudo seria de tirar o trabalhador da alienação do trabalho, tá certo? Saber que eles são os produtores, eles são que dão a mais-valia aos proprietários do meio. Você desunir, você criar uma briga entre eles, é o melhor dos mundos, tá certo? Então fica aí o homem brigando contra a mulher, e o negro brigando contra o branco, tá certo? E o hetero brigando com o homem brigando. É excelente. Para dominação de classe, é excelente. Eu acho que eu nunca li Simone de Beauvoir, mas pelo que a professora Ivanilde disse, eu estou a favor dele, viu? Dela. Agora, só uma questão de uma cultura inútil, não interessa a ninguém isso, aí, por favor, não me critique, mas aquela menina, a Chiquinha Gonzaga, né? Isso é só uma curiosidade, isso é uma brincadeira. Pegou um menino de 16 anos e adotou como filho, né? Porque naquela época, imagina, uma mulher desquitada viver com um menino de 16 anos. Na verdade, era o companheiro dela. Mas isso faz parte do Cântico dos Cantos. Obrigado aí, mano. Bom, eu não sei o que teria, porque se fosse responder a cada uma das suas questões, a gente levaria vários debates. Começando pela questão cristã, né? Quando você diz que aquela árvore representava a soberania. Invadir aquela árvore era invadir o poder. Você já leu Prometeu Acorrentado? Você já leu o debate quando Zeus prometeu Zeus obrigou a Prometeu, olha, vem o nome, Prometeu, que ele nunca passaria o conhecimento, o fogo do saber, aos humanos, de quem ele era meio-irmão, já que ele era filho de Zeus e Gaia. O que é que ele faz? Ele entrega o fogo do conhecimento ao humano. E, para isso, ele é condenado no Olimpo a ser amarrado aos rochedos, todo dia ser comido o fígado pelos abutres e, à noite, o fígado recuperado. Ele sofria tanto que os próprios deuses do Olimpo fizeram um conclavo para perdoar Zeus. Porque disse, bom, ele entregou o conhecimento ao homem para ele se humanizar. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Deixa os homens aproveitarem este conhecimento. Olhe, o discurso de Prometeu, justificando perante o Olimpo, porque ele deu o fogo sagrado ao homem, é algo divino. Basta ler, Prometeu Acorrentado. Foi Hércules que o libertou. Isso, Hércules. Quem já leu os 12 caminhos que Hércules teve que percorrer para poder se tornar o símbolo que ele é? Aí você fala da questão da Bíblia, das mulheres na Bíblia. É claro que tem mulheres poderosas, veja, mas elas não são colocadas ali como só fêmeas. Elas detinham o poder, mas o poder para mandar e destruir. Você já leu, quem já leu O Cerco de Jerusalém? Vale a pena.
Não estou lembrando do autor agora, mas leia O Cerco de Jerusalém. É algo assustador, aterrador, e você compreende um pouco o que é aquela região. O cerco. O cerco. Cerco. O cerco a Jerusalém. O cerco a Jerusalém. Só um acréscimo que eu não falei em relação ao cristianismo. Não estou falando do Antigo Testamento. O respeito que Jesus tinha pelas mulheres, a ponto de ter seguidores, e depois o que a religião fez, a ponto de dizer que Maria é uma deusa, praticamente, é a mãe de Deus. Quer dizer, o negócio até gringolou, vou dizer assim, do respeito que se teria hipoteticamente pela mulher. Você veja, se você vai por esse caminho aí, se você ler de Nietzsche, o Anticristo, ele disse que só teve um cristão que foi capaz de compreender e ter um projeto para transformar o mundo. Foi Cristo. Os que vieram depois, que tornaram a religião um poder, e além do mais, ainda construíram um Estado, então eles deixaram de ser cristãos. Que só tem o Anticristo, lê lá, é um livro pequenininho, Nietzsche dá show nesse livro. Aí ele diz que quando Paulo, né, que criou a igreja, ele foi o maior traidor de Cristo. Isso. Perfeitamente. Que mais? Alguma coisa? Depois o eunuco. Quem assistiu O Último Imperador? A cena quando a cidade é invadida e os eunucos saem com sua arca, onde eles tinham o pó, porque eles eram castrados e o órgão era queimado e o pó era guardado. Então, eles saem do palácio real com a sua arca, carregando o seu sexo em pó. É linda essa cena, do Último Imperador. Aí, o que foi mais que você falou? Alienação do trabalho. Veja, a grande discussão de Marx, não dos marxistas, é que, quando se fala alienação do trabalho, veja, o que é o trabalho? O trabalho é energia em movimento. Quando aqui eu estou trabalhando, então minha energia está em movimento. E eu alieno essa energia para vocês. Veja, eu estou alienando, eu estou passando para vocês a minha energia e todo esse cabedal de informações ao longo desses 82 anos. Então, a alienação do trabalhador é essa. Sabe quando no caso da alienação do trabalhador, é porque o trabalho dele, o resultado do trabalho dele, o produto, não pertence a ele. E tem um detalhe mais. O trabalhador, na estrutura da produção, como o produto não é dele, veja, ele não se reconhece no produto. Ele é alienado do seu próprio produto. Porque quem faz o carro não compra o carro. Entende? É uma discussão fantástica. E o trabalho nunca devia ser meio para você sobreviver. O trabalho tem que ser fim. Esse trabalho que eu faço aqui é uma finalidade da minha vida. É passar com toda essa energia, com todo esse investimento, para as pessoas o que eu consegui compreender e captar do mundo. Eu estou alienando minha força de trabalho, estou alienando minhas informações para vocês. Mas as pessoas não querem. E um espaço desse, quando me dá um espaço desse, para mim, é um gozo intelectual, porque eu estou passando para vocês o que eu... Mas é um gozo mesmo, é orgasmo intelectual que eu tenho nesse momento. Só isso. É um cântico dos cânticos, né? Exatamente, cântico dos cânticos. Sintetizou muito bem. E o próximo, né, aqui inscrito é César, né? Por favor. Você está com o microfone agora. Quem é agora? Você. Sou eu? Bom dia a todos. É porque a minha bateria do meu fone de ouvido descarregou. Estou escutando muito pouco. Vocês estão me escutando bem? Sim, muito bem. Ok. Agradecer a palestrante pelo
pela palestra, bastante interessante e rica em detalhes e fundamentação teórica pertinente ao que ela se propõe. E daí, naturalmente, gerou vários questionamentos, eu vou colocá-los aqui e pedir que, gentilmente, se a professora entender pertinente, possa dar algum retorno epistêmico a minhas parcas dúvidas. Nesse sentido, eu gostaria de... A senhora colocou na sua fala a questão: a sociedade é capitalista, né? Aí eu pergunto: a sociedade é capitalista ou patriarcal ou hipatriarcal? A segunda pergunta seria a seguinte: a senhora falou a sociedade, o que seria particularidade da sociedade? A senhora falou que a sociedade tem uma particularidade, eu não consigo alcançar esse entendimento. Outra coisa, coisa que a senhora falou e já mais ou menos respondeu, atendendo as dúvidas dos demais colegas, o que seria, assim, só o macho faz guerra. Aí eu coloco assim: e as Amazonas, e Joana d'Arc, e as mulheres revolucionárias, né? Só uma dúvida que eu tenho. A senhora se coloca como uma feminista, né? Deixa isso claro. E aí eu trago, que eu tenho espaço de fala, porque sou educador físico, professor de educação física. Trabalho com esporte e performance humana e com melhoria da qualidade de vida. E aí eu trago um questionamento, um ponto muito interessante, essa questão: a mulher trans é feminista? Como a feminista vê a questão da mulher trans, principalmente no contexto do esporte, do desporto? A feminista aceita que as mulheres trans, né, ou seja, homens que resolvem se dizer mulheres e passam a competir em esportes femininos com mulheres biologicamente, né? Naturalmente biológicas, e aí os resultados são, no meu entender, um pouco injusto, porque não existe paridade de armas, nesse sentido, fisiologicamente falando. Essa é uma questão interessante. E assim, você fala que o patriarcado é autoritário, e eu pergunto à professora: uma ditadura, um regime autoritário, seria patriarcal? E outra coisa, eu gostaria, por fim, e já desde já agradecer a preciosa atenção, qual seria o conceito de mulher para a professora? O que seria uma mulher? Muito obrigado. Bom, seria uma mulher. Alguém poderia responder? Mulher, homem, macho, fêmea. Veja, mulher é uma categoria social. Simone de Beauvoir diz, quando ela abre o segundo sexo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher social, culturalmente. Eu acho que aí... Veja, e outra questão, porque isso valia um debate, né? Eu já estou dizendo direto o que é mulher. Ninguém nasce mulher. Mulher é um produto social. Ditadura. Mas quem é que faz ditadura? A dita dura. Só a palavra. O que é que fica duro para ditar ordem? O falo. O que é que a ditadura representa? Arma, força, violência. É a dita dura. Exato. O falo. Eu moro na Beira-Rio. Tem uma planta na Beira-Rio que bota uma haste com uma flor. E ela é exatamente um falo. Eu digo que é uma flor fálica. E toda vez que eu desço para andar, ela sempre está. E quando ela vai envelhecendo, é tão fantástico. Então a sociedade patriarcal seria uma ditadura. De uma certa forma, sim. Veja, então a ditadura seria uma sociedade patriarcal, não é isso?
Sim, claro, você só tem ditadura numa sociedade. Aí, eu estou subindo na pergunta. Eu comecei para começar. Aí, sim, a ditadura está aí, mais ou menos. Eu não expliquei, eu tentei só colocar o pouco que eu entendo. Depois você diz, psicologicamente falando, sobre trans. Veja, no feminismo, na luta feminista, é para desaparecer gênero. Porque macho e fêmea, homem e mulher, é um produto social. Você tem na natureza dois contraditórios, que foi designado de macho e de fêmea, que para poder gerar espécie. Mas tem espécie que não precisa ter macho ou fêmea. Eles têm um estudo, eu não poderia dizer a vocês onde, que eles fizeram, separaram rãs em vários lugares, só fêmeas. E eles começaram a observar que algumas delas começaram a mudar o comportamento. Quando eles foram pesquisar, elas tinham criado o sexo masculino para poder garantir a reprodução da espécie. Então, a pessoa trans tudo isso, não é nada. O queer, se você ler sobre o movimento queer, é esse. O gênero, entende, de macho e fêmea, definido pela sociedade, tende a desaparecer. Se você assistir filme futurístico, eu assisti um filme ultimamente que me deixou impactada e encantada. Se chama O Planeta Fantástico. Planeta Fantástico. Vale a pena, você que trabalha com essa questão, entende? E essa questão de... Você veja, o que é o esporte? É uma relação política e de força. Mesmo a dança, ela é força. Quando ela voa, imagine a força que aquelas moças que fazem com a fita ou com a bola, a força que elas têm que desenvolver para ficar leve e flutuar. É um exercício de força, de muita força e inteligência e concentração. Na barra, vocês já prestaram atenção e param na hora que ele faz o movimento? É uma energia, uma força tremenda que ela tem que fazer. Sim, doutora, mas a senhora está falando em questão em esporte individual, estou falando em esporte coletivo, onde é um empate entre duas pessoas. No boxe, por exemplo. Sim, veja, a tendência, você sabe que a tendência do boxe é não ser mais esporte para disputa? Porque então, tudo bem, vamos tirar o esporte para disputa, no esporte como profissional, de boxe. Isso. Por conta disso. Porque qualquer esporte, qualquer coisa que remeta à violência, precisa ser eliminado. Então, vamos lá, natação, quando tem violência, uma nadadora trans, um homem vira mulher, porque se diz mulher e vai competir com outras mulheres, e tira todas as bolsas de estudo da Universidade das Mulheres. A senhora diz isso. Veja, mas se o movimento feminista é desaparecer a questão do gênero, aí você não precisa competir macho e fêmea, homem e mulher. Compete pela capacidade. E quanto mais capaz qualquer seja, homem, mulher, sim, se vai desaparecer o gênero, vai desaparecer a questão trans, vai desaparecer essa coisa identitária, que é a coisa mais terrível. Então vai desaparecer macho e fêmea. Claro, o gênero vai desaparecer. Não é que vai desaparecer macho e fêmea, é a categoria, é a linguagem que a gente está falando. O maior instrumento do ser humano, qual é? É a linguagem, é a palavra. É a palavra. Mas na disputa esportiva, vai desaparecer macho e fêmea. Sim, mas não vai ter disputa esportiva, provavelmente, numa sociedade humanitária. Vai ter um espaço onde as pessoas vão mostrar sua capacidade. Nem Jogos Olímpicos vai ter mais. Não sei. Aí é olhar na bola de cristal. O que eu estou dizendo, o que a gente... Porque os Jogos Olímpicos é um evento onde chega a parar guerras, né? Que existiu desde a Grécia como objetivo de paz, pacificação e harmonia. As pessoas paravam de guerrear para poder fazer os esportes para poder haver disputa. Seria interessante substituir as guerras por jogos, né? Seria muito melhor. Não haveria morte, haveria saúde para as pessoas. Mas, enfim,
eu entendi a sua colocação. Ainda tem a questão da Amazônia, de Joana d'Arc. Sim, do Joana d'Arc, sim. Joana d'Arc não impôs, não foi fazer guerra. Ela foi defender a França contra os ingleses. E Joana d'Arc, ela foi, veja, ela viveu na época de Cristina de Pizan. Cristina de Pizan escreveu uma carta para ela, valorizando a força e a decisão dela de defender a França com relação aos ingleses. E como foi que Joana d'Arc defendeu a França? Indo para a guerra, sendo guerreiro, liderando. Pois é. Veja, eu não estou questionando a sua concepção, não. Tem todo o direito de pensar assim. Mas o que eu estou dizendo aqui, o que é que o movimento, o que é o feminismo quer? É superar, a primeira coisa, a questão do gênero. Aí chega na particularidade. Veja, quando a gente vai pensar, quando a gente vai falar, quando a gente vai dizer, mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente sempre raciocina em 3 níveis ao mesmo tempo. No nível universal, no nível da particularidade e no nível pessoal singular. Quando a gente fala de particularidade, você tem o mundo humano, a sociedade humana. Na particularidade, você tem uma sociedade que a qual nós vivemos, que ela durou quase 7 séculos. Ela começou a destruir as relações feudais, sobretudo a partir do século IX. E os templários tiveram um papel importantíssimo nesse processo. Então, ela se tornou uma sociedade reconhecidamente capitalista, sobretudo com a Revolução Francesa, que foi a revolução política que derrubou a força política da nobreza feudal. E aí a sociedade capitalista se instala. Veja, e ela se instala porque os trabalhadores participaram das revoluções. Quando chega em 1848, o que é que acontece? De 1793, com a Constituição dos direitos do cidadão e do homem, sabe quem era o homem? Era o proprietário. O cidadão era aquele que é reconhecido pelo Estado. Quem não é reconhecido, quem não tem carteira, quem não vota, não é cidadão. Então, veja, em 1848, os trabalhadores foram à rua, em Paris, 8 dias de revolução. O sangue lavou as ruas de Paris, ele exigindo espaço no poder. Por quê? Porque eles sabem que quem tem um estudo sobre isso é Alex de Tocqueville. Ele tem um livro que diz assim, O Antigo Regime e a Revolução Francesa. Ele diz, quando a burguesia assumiu o poder, sabe o que é que ela fez para ocupar os aparelhos de Estado? Foi buscar a nobreza decadente. Os filhos, sobrinhos, os genros. Aí quando diz assim, olha, veja, a política no Brasil passa de geração para geração. Claro, é hereditário. O poder na sociedade capitalista é hereditário. Aí, quando chega, isso é a particularidade social. Sim, é hereditário e patriarcal, né, na sua visão. Claro. E quando chega na singularidade, somos cada um de nós. Cada um é uno e é universal ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu sou Ivanilde, você é Alexandre, você é Luiz, você é o Baldo, o Baldo, não estou vendo direito. Então, nós carregamos dentro de nós, César. macho, fêmea, o mundo todo, porque somos energia materializada. Certo, mas macho e fêmea, na sua concepção, está em processo de extinção, é isso? Não está em processo de extinção. Veja, macho e fêmea é questão de gênero, é linguagem. Mas o gênero não vai acabar, né? Não é. Veja, vai acabar a linguagem gênero. Vai continuar, veja, vai continuar o contraditório para poder gerar a espécie humana. Porque tem espécie. Veja, é na linguagem, porque, veja, tem espécie que não precisa de reproduzir no outro. Tem espécie, por exemplo, de peixe que bota os ovos lá, o outro chega e fecunda. Sim, mas um peixe não pode ser comparado, doutora, me desculpe, data vênia, a um ser humano, né?
Por que não pode ser comparado? O que é que é Quer dizer, você acha que se colocar numa ilha só mulheres, uma das mulheres vão virar homens, vão criar falo para reproduzir. Se colocar numa ilha só homens, aí um homem vai ter uma vagina para reproduzir, é isso? Não, eu não diria nesses termos, porque você está simplificando demais a questão. A questão é muito séria e a gente não pode discutir a questão do gênero e do identitarismo numa fala assim de um debate. Era preciso de algo muito mais sério. Veja, o feminismo, quando se debate, quando se fala nessa questão da corrente feminista, ela é tudo menos autoritária. E tem que ser superada a questão da identidade, porque somos humanos, formamos uma única espécie. E cada espécie tem a sua universalidade, a sua particularidade e a sua singularidade, qualquer que seja ela. Como é que nós, veja, como é que se nós pensarmos, como é que se daria esse raciocínio epistemológico hoje? Pensar na universalidade, na particularidade e na singularidade. A gente pensaria na universalidade, a espécie. Na particularidade, seria macho e fêmea. Mas onde fica o trans? Na singularidade, Walter, Ivanildo, Eva, Suzana, Socorro. Sim, mas onde fica o trans? Fica dos dois lados, acredito. Olha, tem um filme lindo sobre homossexualismo feminino. Um filme canadense. Quando a Noite Cai. Na literatura marxiana, sabe o que ele diz? O que é a pessoa que é do sexo e aceita ser outro? Porque você tem o dia, que é macho. A noite é fêmea. Mas você tem um entardecer. É no entardecer que se colocam essas pessoas que não são macho nem fêmeas. Porque nem é dia, nem é noite. É o crepúsculo, é o entardecer. Veja que coisa linda. Doutora, tá bem. Já entendi isso, eu já compreendi suas respostas. Muito agradecido, muito obrigado. E, mais uma vez, parabéns pela palestra. Desculpa eu não ter capacidade suficiente para esclarecer determinadas Não, esclareceu sim. Na sua área, que você trabalha com o corpo, sabe o que é a maior mercadoria para o sistema? O corpo. O corpo. O sistema, principalmente o sistema farmacêutico, né? Olha para aí, você deu um exemplo que é assustador. Exatamente. Mas aí o meu trabalho é justamente prevenir para que você não venha usar remédios, porque a atividade física já é provado que a pessoa fazendo não usa remédio. Tem uma aluna de 70 anos que ela nunca tomou um remédio. Olha que coisa boa. Atendeu numa emergência, chegou lá, mas os remédios, eu disse, eu não tomo lá, não. Não tomo, não. Bom, aí você poderia também um tema assim, que lhe dá curiosidade, marcar com o pessoal que a gente poderia fazer uma conversa. Né? Esse assunto é muito complexo. Muito complexo. Eu só estou colocando a situação. Muito obrigado mais uma vez e não fique assim, achando que não respondeu, não. Você atendeu minhas expectativas. Parabéns mais uma vez pela sua colocação, pelas suas colocações de palestra. Muito obrigado. Obrigado também, César, por colocar esses assuntos assim tão complexos, tão sérios, tão naturalmente polêmicos, mas isso faz parte, né, assim, do espírito do nosso debate, né, a colocação, né, em nível, né, de ideias, em nível de respeito às ideias. Ninguém aqui no espírito nosso do PPP é obrigado a concordar, né, com a ideia. Aí a coisa melhor do mundo é o contraditório. Por isso que a gente traz ao longo dessas décadas, né, pessoas das diferentes opiniões e áreas de conhecimento, e tudo isso nos enriquece, né? Essas coisas todas, né, nos forçam a reflexões, né, a situações aí que muitas vezes ideias que a gente nunca pensou e surgem, né? Isso aí que leva ao amadurecimento, né? Assim, no nosso dia a dia. Mas aqui o tempo, ele existe, né? Pelo menos aqui no nosso
no nosso universo, e a gente tem ainda uma Walter em espírito, né? Aí em seguida, ele tem aqui para fazer as suas colocações. Por favor, Walter. E depois, Luiz Carlos, ainda se numa segunda rodada, se não tiver mais ninguém inscrito, a gente volta. Antes de Walter falar, deixa eu dizer uma coisa, que você falou do tempo. Sabe para que serve o relógio? O sistema capitalista criou o relógio e aperfeiçoou para dominar a força de trabalho, botando tempo. Se lembra que as fábricas tinham aquele que você botava? É o ponto, cartão bom. Ponto. Veja que coisa séria. É o símbolo do movimento. Exatamente. Da era industrial. É o símbolo do controle da força de trabalho para produzir. Desculpa, vamos lá. Por isso, o relógio criou o tempo. Isso. É diferente. A medição do tempo. A medição Tempo do tempo. havia, mas você não... Não media. Há uma medida para o tempo. Isso. Então, criou-se o relógio e nós ficamos escravizados a ele. Esse é o grande problema. Então, o grande problema é que o capitalismo é responsável pela infelicidade das pessoas. Né? Então, não foi nenhuma surpresa o brilhantismo da palestra de Ivanildo. Não foi nenhuma surpresa. Eu já a conheço há muito tempo, sei da sua capacidade, não é de conhecer, que não é suficiente, mas de compreender. Nós temos de fazer uma distinção entre pensar, os animais também pensam. Quando fala em pensadores, não está se dizendo nada. O gato pensa, o cachorro pensa, nós pensamos. E o pensamento é masculino. E a compreensão é feminina. A compreensão é feminina. Genial, né? Não vai ficar a zero. Vai ter um gol de honra, que é o pensamento. Né? Então, vejam vocês, essa questão de macho e fêmea. Ó, o sexo não está no órgão, está na mente. Né? Há uma bipolaridade. Todos nós somos seres bipolares. Então, o homem e a mulher são produtos da mente e da cultura, porque nós temos duas programações, a programação genética e a programação cultural, né? Que variam de pessoa a pessoa, de cultura a cultura. Então, falou-se aqui, nessa necessidade, a mulher não quer dominar. O problema não é quem domina, se é o homem ou se é a mulher. O problema é o compartilhamento. O compartilhamento da administração do mundo. E essa é que é a verdade. Falou-se também aqui na questão da religião, né? Sim, aí lembro ainda. Na Grécia havia uma mulher extraordinária, a poetisa Safo. Eu nem quis falar nela, porque falar em Safo é uma das coisas mais revolucionárias que você pode fazer. Né? Então, voltamos aí à religião. Eu vou desagradar o César, mas a questão da religião e da mitologia. No meu entender, porque não há verdade, há opinião. Nós não temos verdade, nós temos opinião, o que é diferente. Então, no caso, e a opinião pode ser mudada. O que eu digo hoje não é o que eu disse ontem, não é o que eu vou dizer amanhã. Então, no caso, a religião é a mitologia que deu certo. E a mitologia é a religião que não deu certo. Eu prefiro a mitologia porque os deuses gregos eram humanos, tinham todos os atributos do ser humano. E nós criamos esses atributos humanos para pensar num Deus, um Deus masculino, dominante, o que é diferente. Quem dominava o Olimpo era Zeus, ou Júpiter, não era a esposa dele, não. Então, nós vamos ver que, na verdade, o patriarcalismo
sempre existiu e ainda existe na sociedade, em todas as sociedades, principalmente no mundo árabe. Aí é que está o problema. Então, a questão é o seguinte: você veja na religião, porque o cristianismo foi mais uma proposta. E o catolicismo é que adotou essa proposta e se tornou machista. Paulo, o que é que Paulo disse? Mulheres, obedeceu em vosso marido. Jesus disse isso em alguma ocasião? Nunca. Então, o cristianismo não é religião. O cristianismo é uma proposta Política. e que foi deturpada pelo catolicismo. Aí, no caso, nós temos a trindade, veja só, a trindade católica. Pai, Filho, Espírito Santo. Cadê a mãe? Espírito Santo é uma pomba voadora. E o que significa essa pomba voadora? Já na religião oriental, você tem Brahma, que é o criador, Shiva, Shiva é o destruidor, e o outro, esqueço agora, que é o conservador. Vishnu, o conservador. Tá certo. E Brahman, que é o absoluto. Então, o absoluto se converte em criação, conservação, destruição, num círculo permanente. Pecado original, olha a árvore, não era do conhecimento. O Éden é a posição do homem que era ignorante. E por que Deus proibiu do homem conhecer? Porque ele ia fazer uma distinção entre o bem e o mal. Só que o bem e o mal não existe no mundo animal, só existe no ser humano. Por exemplo, a poligamia é um mal dos países que não admitem a poligamia. E, no entanto, é natural nos países que admitem. Finalmente, qual é o bem e qual é o mal? Então, o bem e o mal foi criação do ser humano. Na verdade, então, no caso aí, esse pecado original, nós... O microfone ligado. Bom, É o microfone então, o pecado original, se é que existe, não. Isso é plágio, porque o nosso pecado não é original. O pecado original é de Adão e Eva. O nosso pecado é uma clonagem. Então está perdoado. Né? Então está perdoado, porque é clonagem. Eu não sou Já pecador. tem a clonagem, né? Desde aquela Ninguém aqui é pecador, a não ser que queira. Né? Então, Ivanildo, essa é uma questão realmente muito complexa. Eu peço desculpa às pessoas que não adotam a minha opinião, porque, na verdade, não existe verdade, só existe opinião. Isso é bastante. Bom, veja, eu só queria dizer uma coisa sobre a religião. Quem lê que é o filósofo que eu sigo, e a minha escrita, meu pensamento, é a parte da questão da história. Na questão judaica, no último parágrafo, Marx diz assim: a religião é o espírito do homem desapropriado dele, passado para outro ente. No momento em que essa força, essa energia, essa fé, o homem trouxer para si, o humano trouxer para si próprio, ele não vai precisar de religião. Porque ele, com todos os outros seres humanos, vão se reconhecer. Por que eu preciso de um Deus para fazer minha mediação entre eu e você? Não precisa. Olha, Ivanildo, nós estamos no todo. Olha o problema, nós somos... E outro detalhe, deixa eu dizer essa. Deus existe como criação do humano. Pronto? Agora, eu só queria uma coisa dele, mostrar um pouco da bibliografia que eu estudei, que eu estudo para fazer esse material para vocês. Pois não. Né? Primeiro, filosofia feminista. Desculpa. Desculpe. Dá para ler?
Feminista. Feminismo, uma coleção, está aqui, tá bom de ler. Betty Friedan. Coleção aqui. Segundo sexo. Esse daqui fica na estante, porque é o que eu tenho, está todo riscado. Simone de Beauvoir. Silvia Frederici, O Patriarcado do Salário. Silvia Frederici. E a gente nem falou A Caça às Bruxas, que é um momento sério e importante no processo revolucionário das fêmeas. Nem no islamismo aconteceu isso. Não. Aqui tem Silvia Frederici, O Caliban e a Bruxa, a partir de Shakespeare. Filosofia feminista, machismo e feminismo. Agora, a minha professora tem vários livros sobre isso, mas ninguém podia deixar de ler esse. Lê aí para você. Feminismo em Comum, Márcia Tiburi. E ainda, depois eu vou falar sobre isso daí, e ainda, sabe quem foi uma grande feminista? Nise da Silveira. Daqui, olha, eu ganhei esse livro, veja que coisa linda. Os desenhos dos pacientes dele e ela fazendo uma reflexão nesse livro. É lindo esse livro, eu ganhei de Fred. Que a gente vai chamar ele para fazer uma palestra. E ainda tem esse livrinho pequenininho da minha autoria, que é Homenagem às Mulheres. Liberdade, liberdade. Abre os caminhos para nós. Abre o caminho para nós. O caminho, não as asas. Homenagem às mulheres. Liberdade, liberdade. Abre o caminho para nós. E para finalizar, eu gostaria de ler um poema que é de Heine Miller, que ele escreveu a partir da peça de Shakespeare, Hamlet, sobre Ofélia. Mas aí eu fiz uma adaptação. Ele diz, eu sou Ofélia. Aí eu quero dizer assim, eu sou mulher. Eu sou mulher. Aquela que o rio não conservou. A mulher na forca. A mulher com veias abertas. A mulher com overdose sobre os lábios gelados. A mulher com a cabeça no fogão a gás. Ontem, deixei de me matar. Estou só com meus seios, minhas coxas, meu ventre. Destruí os instrumentos do meu cativeiro. A cadeira, a mesa, a cama. Destruo o campo de batalha que foi meu lar. Escancaro as portas para que o vento e o grito do mundo possam entrar. Despedaço a janela. Com as mãos sangrando, rasgo as fotografias dos homens que amei e que se serviram de mim sobre a cama, a mesa, sobre a cadeira, sobre o chão. Toco fogo na minha paixão. Atiro minhas roupas ao fogo. Exumo meu peito o relógio que era meu coração. Vou para a rua, vestida em meu sangue. Não, é de... Eu fiz uma adaptação. É de Henry Miller, a partir de Ofélia. Aí ele diz, eu sou Ofélia. Aí eu fiz uma realmagem e disse, eu sou mulher. Porque, na realidade, é um grito à mulher, da mulher. Não é lindo? Olha, eu tenho que ir, só que eu vou precisar sair, porque eu tenho outro compromisso, ainda tenho outro compromisso depois. Mas nós estamos, assim, já exatamente fechando nos poucos minutos, né? E aí não, ainda estamos chegando, nossa hora é 11h30, estamos 11h26. Aí eu queria me inscrever, né, só para fazer um breve comentário. Ainda tem Luiz Carlos na segunda rodada, que eu não sei se dá tempo, vamos ver se ele consegue ser breve ou ser breve também. Eu gostei muito da apresentação de Ivanildo, é a segunda vez, ela nos força a reflexões, né? Eu costumo dizer que nessa questão, né, da igualdade, né, o feminismo como movimento que ela demonstrou no aspecto histórico, né, no século XIX, né,
E eu gosto, na minha concepção, eu gosto do indicador, né, de ver o estágio de evolução de uma sociedade, você vendo como está a posição da mulher. Então, você vê nas sociedades ocidentais, em alguns locais, que ela tem um papel de proeminência, um papel de destaque em vários aspectos sociais, políticos e econômicos. Em outras sociedades, tem a ver com o microfone aberto. Né? Então, eu gosto muito desse indicador, né? Que você vê o papel de protagonismo que tem que ser ocorrido a partir do século XX. A gente tem que ver que nos Estados Unidos e no Brasil... Cada vez mais virtual. No Brasil, na década de 30 do século passado, 1930, no Brasil, 1932, foi que a mulher teve direito a voto. Né? Então, você vê como as coisas ainda tardaram. Né? Então, a gente vê assim, com muitos bons olhos a questão dessa conscientização. Agora, o César nos trouxe assim, algumas reflexões nessa questão assim, do papel trans, porque ele não leva algumas reflexões, inclusive, dos limites biológicos. Né? Até que ponto essas coisas, né, elas podem trazer uma melhor adaptação, uma melhor felicidade. Eu entendo como um conflito, né? Aquela pessoa que não se identifica com o seu gênero, ela traz muito sofrimento para aquelas pessoas. E a gente vê muitas situações, inclusive em outros países, notadamente nos Estados Unidos, que até crianças, né, que têm há bloqueios hormonais, inclusive aquela própria comunidade médica que administra isso, ela não sabe os efeitos que possam ocorrer isso daqui a 20 anos, 30 anos. Então, isso é uma experimentação. Tá certo? E César nos trouxe uma questão muito interessante. Quando a gente vê a questão de igualdade biológica, que a gente viu, né, vê em alguns esportes, natação, atletismo também, boxe, né, você traz uma vantagem biológica que mesmo que haja um bloqueio da testosterona, e existem protocolos para isso tudinho, 2 anos, tal, tem que zerar, mas aquela pessoa, um gênero masculino e feminino, são diferentes biologicamente, em termos de musculatura, em termos de ósseo, né? Então, você traz, né, na minha forma de ver, uma vantagem biológica, né, fraudulenta, né? Eu estou sendo até incisivo, porque você vai colocar numa mesma base para disputar medalha, disputar premiações financeiras. Então, pessoas que, mesmo com bloqueios, elas têm uma vantagem. Então, tem um caso muito icônico, né, que foi um nadador da Flórida que conquistou algumas medalhas, ele levou a casa questões políticas. Mas, independente disso, a gente via biologicamente, em termos de altura, estrutura muscular e tudo. Ele era um ex-marine da Marinha Americana, lutou em 5 guerras. Depois se disse mulher e foi competir no meio das mulheres. Tirou todas as bolsas de estudo das americanas. Aí veja só, aí só, né, sem aprofundar, até porque não vai dar tempo para isso, então isso é uma reflexão hoje dos limites, né, de situações que aparentemente chocam, né, pela desvantagem que se colocam pessoas com... Quer dizer, então eu vejo assim, que a limitação biológica é uma coisa que a gente tem que forçar reflexões desse movimento igualitário. Então, o movimento igualitário tem limitações, inclusive biológicas, e é difícil, né, serem ultrapassadas na minha forma de ver atual. Eu posso mudar, né? A forma de ver. Porque a gente sempre... Afronta a razão, né? Tudo que afronta a razão... Aí eu tenho essa colocação, assim, essa reflexão, né, para fazer, se o Vanildo quiser comentar. Não. E nos casos, eu não sei se ele tem alguma coisa breve que seja, porque nós passamos já um pouquinho do horário, e Salete já está olhando ali com a cara feia. Era só em relação se ela acredita que só existe um tipo de feminismo. Se realmente todo mundo está com esse mesmo pensamento, ou existe uma pluralidade de movimentos. Não, o movimento é feminista. Tem várias formas de feminismo. E aquele da professora diz feminismo em comum. Aí ela pega o que é comum a esses vários movimentos feministas, inclusive feminista negro.
Então, eu vou estendendo aqui para que Ivanildo possa fazer as suas considerações finais, né? Faça ao nosso prazo. E lembrando o seguinte, que sempre aos sábados, às 9h30, temos esse nosso seminário, não é? E para o sábado que vem vamos ter Nestor Acioli, que vai falar, né, sobre... Vai ser uma conversa armorial, foi o título que ele só um pouquinho, porque senão atrapalha aqui o microfone. Ele vai falar sobre uma conversa armorial, né? E será o palestrante do nosso próximo sábado. Aqui e também via Skype. O nosso link via Skype é sempre o mesmo. Qualquer apresentação pode clicar, né? Basta, agora precisa ter o Skype instalado, ou no celular, ou no computador, né? Para poder a gente conversar. Então, por favor, Ivanildo, para as palavras finais, despedidas. Muito obrigado, né, foi assim, Salete me chama, quinta-feira não foi Salete? Ivanildo, quer dar uma palestra sobre feminismo e patriarcado sábado? Sábado, tu tem aula? Aí eu fiquei pensando, tem ou não tem? Não, é porque eu tenho uma aula todo sábado de manhã, mas hoje a professora não pôde dar aula. Eu disse, sábado eu posso. Aí eu preparei o material, dei um monte de material para ela fazer essa coisa bem bonita aí. E quero dizer o seguinte, fiquei encantada e gostaria que vocês me chamassem mais vezes. Você vai ser palestrante crônica. Aí eu queria só mostrar essa imagem que eu estava mostrando para o Walter. Olha para aqui, que coisa fantástica. Aonde? Para aquela ali, para aquela... Olha aí. Não estou conseguindo ver, não. Ah, mostra aí, por favor. Vou aproximar um pouquinho. Exatamente, na Capela Sistina. Na Capela Sistina. E veja, Deus não toca o dedo do homem. E o dedo do homem não aponta. Ele está como o seu sexo arriado. Falta aí testosterona. Mas olha, é ótimo. E tem outra cena, que a mulher... Aí não vou dizer não. Pessoal, eu estou com compromisso, viu? Estou com compromisso agora de meio-dia, vou ter que sair. Muito obrigado, professora. Até mais e até a próxima. Estou com compromisso. Até mais. E o homem está em pé, com o falo ereto, e ela sentada na relação tete-a-tete. Meus amigos, muito obrigado pela participação, né, professora Ivanildo. Foi ótimo, adorei. Eu sinto muito não ter oferecido, porque a minha capacidade é limitada, como de todos nós. Mas adorei. Maravilha, maravilha, parabéns. Foi sensacional. Show. Bom demais, bom demais. Obrigado. Foi ótimo. Mesmo... deixa eu lhe dizer só uma coisa. O processo de urbanização. Em 1827, as mulheres começaram a frequentar escolas básicas. Em 1879, as mulheres podiam ingressar no ensino superior. Em 1932, as mulheres não podiam votar, em 1932. Em 1962, as mulheres casadas precisavam de autorização para viajar, abrir conta e trabalhar. Em 1988, a mulher finalmente conquistou o direito a um espaço político. E a gente precisa abrir cada vez mais. Agora, convença essa Salete, a palestra aqui, viu? Eu já falei com ela, não, mas tem que falar. Ela tem. Não tem?